Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Agora sim, vamos conversar com a ginecologista Janaíne Teixeira sobre TPM. Olá, doutora. Olá. Seja bem-vinda aí aos Obrigada. nossos estúdios do programa Saúde para Você. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de participar com você do programa. Agora, Janaína, fala pra gente primeiro, né? Define TPM. Bom, TPM é uma síndrome que são vários sintomas. Esses sintomas, eles vão ser sintomas emocionais, sintomas físicos e sintomas comportamentais, que eles ocorrem na fase que antecede a menstruação, que é a que a gente chama de fase lútea do ciclo menstrual. E esses sintomas a gente chama de síndrome pré-menstrual quando eu descarto doença psiquiátrica, doença orgânica, qualquer doença que pode ter os sintomas parecidos. Aí eu chamo de síndrome pré-menstrual. Agora, tem mais de um tipo, doutora? Existe a síndrome pré-menstrual e o transtorno disfórico. O transtorno disfórico vão ser os sintomas mais graves da tensão pré-menstrual. Aí existem essas duas formas. Agora, por que isso acontece, né? Por que acontece esse transtorno todo nessa fase da mulher? Pois é. A causa a gente sabe que é uma doença multifatorial. São vários fatores juntos, né, fatores genéticos, fatores comportamentais que vão fazer essa síndrome. E isso que vai determinar quem vai ter a forma grave, quem vai ter a forma leve, né, junto com a qualidade de vida, se a paciente faz atividade física, tudo isso que vai determinar quem vai ter e quem não vai ter a TPM, né, que é a tensão pré-menstrual. É uma questão hormonal, então? Pois é, vai ser a variação do ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual vão ter variações hormonais. E aí algumas pacientes vão ter e outras não, mas uma variação normal, que o ciclo menstrual tem essas variações de hormônios para ter ovulação e para ter a menstruação. Algumas pacientes vão ter, o que vai determinar isso vão ser fatores genéticos, né, a vida, o estilo de vida que essa paciente leva, que vai determinar quem vai ter e quem não vai ter os sintomas. Agora, quais são os fatores de risco? O que predispõe a mulher a ter TPM? Isso é uma causa de muita controvérsia. Existem vários artigos que falam disso. Alguns falam que os principais fatores de risco é a obesidade, né, paciente sedentária que não tem atividade física, não faz nenhum tipo de atividade física. Tudo isso que vai favorecer a paciente ter a TPM. Tá, agora, o que a pessoa sente, né? Quais os sintomas físicos e os sintomas emocionais da TPM? Pois é, existem hoje mais de 200 sintomas relacionados com a tensão pré-menstrual. Só que os principais são irritabilidade, agressividade, alterações de humor, dores na mama, cefaleia, cansaço, né? São os principais, os mais comuns. E a TPM hoje é uma das principais causas de consultas, né, no consultório ginecológico. E aí, esses são os principais sintomas: irritabilidade, agressividade, alteração de humor, cefaleia, mastalgia. Agora, isso vai ser muito claro, muito perceptível na vida da mulher, porque isso são alguns dias do mês. Não é isso? Então, assim, como que essa paciente vai saber fazer essa diferença de que esses sintomas são realmente causados pela TPM? Pois é, a TPM, a gente sabe que ela ocorre de forma cíclica, recorrente. Então, nos períodos, toda vez que chegar nesse período pré-menstrual, a paciente vai ter os sintomas. Então, a paciente vai observar que sempre, naquela mesma época do mês, naquele mesmo período, ela vai ter os sintomas. E é isso que a gente usa para dar o diagnóstico. Depois que a gente exclui qualquer doença orgânica, doença psiquiátrica, e a paciente tem os sintomas sempre nesse período, aí a gente dá o diagnóstico. Eu preciso de 3 vezes consecutivas para eu dar o diagnóstico de tensão pré-menstrual. Agora, Janaína, tem assim, um dia certo, dias antes da menstruação, durante ou depois? Pois é, os sintomas são geralmente 3 a 5 dias antes. Eles variam, mas mais ou menos nessa faixa. Agora, quando vem o ciclo menstrual, quando a paciente tem a menstruação, tem o alívio desses sintomas. Se não tem o alívio desses sintomas, é preciso procurar um ginecologista para fazer uma avaliação, que essa paciente pode ter alguma doença que está causando esse transtorno. Agora, então, isso quer dizer que os sintomas que vierem depois da menstruação está descartado da TPM? Isso, porque
o sintoma da TPM é pré-menstrual. Se eu tenho esse sintoma depois que a menstruação já veio, eu tenho que fazer uma investigação. Provavelmente não está relacionada com a TPM. Agora, para se fazer um diagnóstico de TPM, é necessário ter todos esses sintomas ou não? Não. Se eu tenho esses sintomas, algum desses sintomas, sempre nesse período pré-menstrual, que é a fase lútea do ciclo menstrual, por 3 vezes eu dou o diagnóstico. Eu não preciso ter todos esses sintomas. Já o transtorno disfórico, eu preciso de uma avaliação melhor, porque eu tenho que ter 5 de 11 sintomas. E aí é preciso a avaliação de um médico especialista para poder dar o diagnóstico. Agora, Janaína, me fale aqui, em termos gerais, existe uma explicação lógica por essa mudança mesmo de humor? Existe, porque durante o ciclo menstrual eu tenho um equilíbrio, uma regulação, uma variação dos hormônios. E aí nessa fase, é uma fase que eu tenho uma queda de alguns hormônios para poder ter a descamação do endométrio, que é o que caracteriza a menstruação. E isso faz alteração em alguns neurotransmissores, que é a serotonina, que é responsável pelo humor. E aí quando tenho essa queda, eu tenho a variação desse neurotransmissor, por isso que eu tenho esses sintomas. Uhum. Agora, a questão da idade, tem alguma influência para a mulher mais jovem e a mulher mais velha? Tem. A faixa etária mais acometida é entre 25 e 35 anos. São as pacientes, mas todas as pacientes no período reprodutivo estão sujeitas a passarem pela TPM. Independente da idade. Uhum. Geralmente é entre 25 e 35 anos. Mas são as pacientes no período reprodutivo, que é o menáquimo que a gente chama, estão sujeitas a terem essa variação e apresentarem. Vai depender de fatores genéticos, né? Porque é uma doença multifatorial. Mas todas elas estão expostas, podendo ter os sintomas da TPM. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. E saúde para você, volta já.